Estamos de volta com o programa Vida e Saúde aqui pela Rede Século XXI, conversando com a doutora Letícia Brandão sobre a espondilite anquilosante. Quanta coisa, não é? A gente já aprendeu nesta noite de segunda-feira sobre essa doença que vem, né, que acomete tantas pessoas, de maneira especial aos homens e, claro, com um diagnóstico mais precoce, a gente consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. Eu digo isso porque eu tenho a espondilite anquilosante, sei os perrengues que a gente tem em relação a isso, mas a qualidade de vida precisa acontecer. Então, se a gente usa bem os medicamentos, ouve e segue aquilo que o especialista diz, a gente consegue viver melhor. Pelo menos é isso que eu acredito. Seus pacientes são mais rebeldes ou eles seguem bem o tratamento? Padre, depende de cada. É claro que eu não vou te colocar numa saia justa aqui, lógico. Mas, assim, é importante a gente seguir, não é? Sim. O paciente precisa saber que ele é dependente. Não adianta fugir aquilo que você disse, né, no intervalo. Eu costumo dizer que nós temos que ser um time, né? O médico dá o norte, mas o paciente tem que também fazer muito bem a sua parte, porque cura de fato não existe, mas assim como não existe cura para pressão alta, para diabetes, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse estereótipo e com esse medo de ter uma doença que não tem cura. A grande maioria das doenças não tem, né? Então, muito cuidado com isso também. E a gente precisa ser um pouco mais tranquilo em relação a essas questões. Se você está com o seu especialista, você confia no seu especialista, então tem que seguir, não tem que ficar inventando coisas. Eu poderia... Não, faz aquilo que o especialista diz e está tudo resolvido. Eu falava sobre essa questão da alternativa. Eu falei alternativa, mas eu não sei se a acupuntura é considerado um tratamento alternativo. É possível? Pode ser utilizada a acupuntura para quem tem espondilite anquilosante? Antes de falar propriamente da acupuntura, eu acho importante a gente colocar que os pacientes têm que tomar muito cuidado com essas terapias alternativas, né? Que muitas vezes tem terapias que são oferecidas, que são muito dispendiosas e que não têm evidência científica de fato. Isso é então, importante. muito cuidado, né? Em relação à acupuntura, na espondilite anquilosante, não existe evidência de que ela interfira na progressão da doença. Mas o que nós já temos comprovado é que a acupuntura ela pode atuar como minimizando a dor dos pacientes. E isso sim, a acupuntura pode trazer benefícios. Mas não em relação à doença especificamente. Exato. Ela não vai curar a sua espondilite, mas ela vai amenizar a dor, é isso? Exato. E na espondilite anquilosante, junto com o acometimento articular, muitas vezes nós temos contraturas musculares, o paciente evolui com a chamada síndrome miofacial. Então, existe um desconforto ao redor aí desse acometimento articular que também pode ser beneficiado com a acupuntura. Que bom, é bom a gente saber disso, porque senão a gente, quer dizer, a gente vai querer, alguém diz, faça acupuntura que você sai disso. Não, sempre saber que é mais para amenizar. Tem alguma outra alternativa, algum tratamento alternativo sem ser acupuntura que possa amenizar a dor, ajudar de alguma maneira? Ou seria ela a mais indicada, caso a pessoa queira fazer? De fato, o que nós temos evidência são as atividades físicas. E a atividade física mais recomendada nos casos de espondilite anquilosante é a hidroterapia, a natação. Porque a natação, ela mexe muito com a flexibilidade da coluna lombar e de toda a coluna, né? A coluna como um todo, sem grandes impactos. Não pode ter impacto. Muito importante. Até pode ter impacto, mas de um pequeno impacto, né? A gente não pode exagerar. Porque, inclusive, alguns pacientes com espondilite anquilosante podem ter um risco maior de evoluir com fraturas. Então, principalmente naqueles casos mais avançados, né? Trabalhar a flexibilidade da coluna dentro da água é muito interessante. É o mais indicado? É o mais indicado. Vou procurar uma hidroginástica, hidroterapia. Hidroterapia e natação. A natação é um esporte excelente. Que bom. Olha, nós temos aqui a pergunta da Iracema Bezerra da Silva. Muito obrigado, Iracema, pela sua participação, ok? Ela é de Águas Belas, lá em Pernambuco, não é? A audiência da Século XXI chega a vários lugares, não é? Isso é muito bom, graças a Deus. Ela diz assim, eu tenho artrite e 2 hérnias de disco. Gostaria de saber o que fazer para amenizar as dores. Bom, boa noite, Iracema. As hérnias de disco, elas podem causar muita dor de caráter mecânico, né? Que é aquela dor que piora com o movimento.
A ideia é que a gente fortaleça a musculatura o máximo que nós conseguirmos para aliviar a sobrecarga na coluna, né? Quanto mais forte for a musculatura, menos o paciente vai sofrer tanto impacto. Então, o que eu sugiro é uma fisioterapia muito bem assistida, né? Claro, depois de ter sido avaliada por um profissional, não necessariamente o reumatologista, casos de hérnia podem ser vistos também por ortopedistas, né? E ser muito disciplinada com o conhecimento do corpo, com o fortalecimento muscular, isso é o que tem de melhor a ser feito. Nesse caso, quando se trata de academia, por exemplo, então vamos supor que a pessoa, sem ser nessa questão de um fisioterapeuta que acompanhe, é recomendável essa questão da academia, do fortalecimento muscular, que tradicionalmente as pessoas fazem? Padre, tudo isso tem que ser avaliado de indivíduo para indivíduo, tá, ok. né? A gente tem que tomar muito cuidado em generalizar a orientação de atividade física para os pacientes. Mas a musculação hoje, ela é uma excelente ferramenta de fortalecimento muscular. Com o passar dos anos, a musculatura não vai ficando mais forte, a gente só vai ficando mais fraco, né? Esse é um grande problema, a gente tem que se inverter essas questões. Esse é o grande problema. E o desgaste, ele vem, né, com o passar dos anos. Então, nós precisamos criar mecanismos para que o corpo, que a biomecânica seja mais bem tolerada, mesmo com o desgaste, né? Então, o que eu costumo falar, o que a gente lavava o banheiro há 10 anos atrás, hoje o corpo não vai lavar, não vai responder do mesmo jeito. Claro. Então, muito cuidado, a gente precisa preparar o nosso corpo até para as pequenas atividades do dia a dia a longo prazo, cada vez mais. Agora, nesse caso, vamos supor, a pessoa, eu tenho 50 anos, chego aos meus 75, digamos. Tendo seguido exatamente essas questões, isso já é uma preocupação minha, né, de verdade, eu estou fazendo uma pergunta preocupante, mas assim, é possível ter a qualidade de vida aos 75, ou aos 80, ou aos 90, se Deus me permitir, por exemplo, mas assim, seguindo tudo isso, é possível ter uma qualidade de vida ainda nessa idade, tendo espondilite? Com certeza, né? Com certeza. Que bom, que alívio, ó. Hoje, a terapêutica medicamentosa, o arsenal terapêutico disponível é imenso, né? Às vezes, não necessariamente o paciente vai responder a determinada medicação. Nós temos uma segunda para tentar. Não respondeu a segunda, nós temos a terceira tentativa e por aí vai, né? Então, tendo disciplina, fazendo esse acompanhamento multidisciplinar, né? O paciente trabalhando direitinho junto com um bom profissional, especialista, experiente na doença, junto com bons fisioterapeutas, tem tudo para dar certo. Hoje a gente faz uma medicina para pacientes que vão ser centenários, né? Que vão ter pacientes que vão ter uma longevidade aí a longo prazo. Então, por isso que a gente tem que pensar no indivíduo como um todo e na biomecânica por si só, não só no desgaste que a espondilite anquilosante traz, mas no desgaste natural da vida. Mas você sabe que eu acho que nós precisaríamos até mudar esse nosso conceito que nós temos em relação à vida, porque às vezes nós temos essa ideia assim, eu falo por experiência, né? Quando eu recebi o diagnóstico de que eu tinha a espondilite anquilosante, que eu nunca tinha ouvido falar, a primeira ideia é assim, bom, então eu estou indo, né? Claro que a gente vai morrer, todo mundo vai morrer, mas eu estou indo com um pouco mais de rapidez para o meu fim. Foi a primeira coisa que eu pensei. Então, assim, tudo que eu fizer agora vai ser para amenizar a morte. Foi a primeira coisa que eu pensei. E, no entanto, a gente não tem essa visão inicial, e aí que eu acho interessante a gente trabalhar, a resposta em relação à vida. Você pensar que o tratamento é para a sua vida, é para que você tenha uma qualidade de vida e não para a sua morte. E a gente tem essa primeira ideia, não, então agora eu vou morrer mesmo, então esse tratamento vai ser só para amenizar um pouco os sintomas que eu vou sentir antes da morte. É importante a gente pensar e ver isso, né? Porque a qualidade de vida, a estimativa de vida nossa hoje, ela tende, pelo menos aquilo que a gente sabe, a aumentar, né? Então, assim, que a gente chegue numa certa idade, de uma certa maneira já, pelo menos podendo andar direitinho, poder sentar direitinho, poder fazer as atividades básicas. E é aquilo que você dizia, não adianta a gente querer fazer alguma coisa hoje que nós fazíamos há 10 anos e querer ter a mesma força e a mesma disposição. Não tem como, não é? Eu acho que se a gente consegue fazer um trabalho interessante, de fato, de se conhecer, melhor assim.
No seu, é claro, nós estamos no finalzinho do bloco, mas eu queria que a gente falasse rapidinho sobre isso. Quando se fala essa questão do diagnóstico, a pessoa ela não precisa ter medo, então, se chegou lá e dizer assim, olha, você tem a espondilite. Ela não precisa ter medo. Definitivamente não, né? O que a gente estava conversando, eu costumo dizer para os meus pacientes que receber o diagnóstico, nós temos que encarar a doença, porque não vai dar para fugir, né? Então, muito melhor, a forma que a gente encara a doença traz muita diferença até na progressão, na resposta ao tratamento, né? Então, isso é essencial. E com o advento de todas essas novas terapias, a reumatologia hoje tomou um novo rumo. Tanto é que a reumatologia que era praticada há poucos anos atrás mudou completamente. E é uma ciência ainda que tem progredido e ela cavalga. Cada congresso a gente vê tantas novidades, né, chegando. Então, de fato, hoje um paciente que tem um diagnóstico, e eu não falo só da espondilite anquilosante, sim, falo também de outras, né? doenças Claro. reumatológicas autoimunes. Nós temos muitas opções. Então, tem que encarar com positividade. Com força, saber que pode vencer. Olha, nós temos um tempinho, mas acho que da diretora, será que dá para fazer uma pergunta aqui? Olha, tem 3 perguntas aqui, se bem que estamos terminando. Vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos para o intervalo, logo após o intervalo, eu sei que é rapidíssimo, mas eu tenho 3 perguntas aqui, a gente responde numa toada só, tá bom? Olha, o intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até lá.